Beloved friends, brothers and sisters, Amados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, blessings of God Almighty, que as bênçãos do Todo-Poderoso Deus this is Brother possam Frank descansar sobre você. speaking to you Este é o irmão Frank falando a você Mission Center. do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Share God's word. Eu simplesmente amo compartilhar a palavra de Deus com você. Para mim, Commission. esta é uma comissão divina de ir de cidade a cidade, de país a país, de continente a continente, para compartilhar a palavra de Deus, a qual eu recebi do Senhor. Amados, é muito difícil crer que no nosso tempo o Senhor falaria como nos dias da Bíblia. Mas, amigos, nós ainda estamos em dias da Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi ainda ontem que um amado irmão ligou e me disse: não somente João, o apóstolo, pôde escrever o que os nossos olhos viram e os nossos ouvidos ouviram da palavra da vida, mas também foi também um chamado divino sobre o apóstolo Paulo, e ele pôde compartilhar as coisas que Deus lhe mostrou. Nós somente temos que ler Atos capítulo 9, Atos 22, Atos 26, para ver como o Senhor chamou este homem e o enviou às nações. Sim, eu, irmão Frank, recebi tal chamado em abril, dia 2 de 1962. E eu olho para trás, para mais de 47 anos, indo de cidade a cidade e de continente a continente. Eu acabo de retornar de uma viagem longa para o Oriente, visitando Phnom Penh, Camboja, pela primeira vez. E, amigos, o meu coração estava tocado. Todos nós ouvimos sobre Pol Pot, sobre os 1,5 milhões que foram assassinados. Eles me levaram ao lugar que era para ser um memorial para aqueles que foram assassinados. E, amigos, eu pensei sobre os tempos de Stalin, sobre Hitler, sobre aqueles assassinos que mataram milhões. E, amigos, então eu olhei para a palavra de Deus para reconhecer: nós estamos nos últimos dias. Guerras, rumores de guerras, todas essas coisas, incluindo terremotos, têm que acontecer. E o nosso Senhor disse repetidamente: quando virdes todas essas coisas acontecerem, olhai para cima, pois vossa redenção se aproxima. Em Mateus 13, versículo 16, nosso Senhor disse: abençoados são os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. E se pudermos adicionar, e vossos corações, porque compreendem, receberam revelação divina. Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 2, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque coisas espirituais têm que ser compreendidas espiritualmente. E, amigos, também em Marcos, capítulo 4, 23 e 24, nosso Senhor falou sobre aqueles que dão ouvidos, que estão prontos para crer, e aqueles que creem, a estes, qualquer que o Senhor diga, foi revelado. Isto se aplica hoje. Deixe tomar um exemplo. Se você crê, a comissão
de Mateus 28, 19. Então você tem que ir a Atos capítulo 2, a Atos capítulo 8, a Atos capítulo 10, a Atos capítulo 19, para ver como a comissão foi executada. Qualquer um pode repetir a comissão, mas quem pode cumprir a comissão, a letra? E amigos, este é o ponto. O apóstolo Pedro esteve presente quando o Senhor deu a grande comissão. Quando o Senhor disse: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Ide a todo mundo, pregai a todas as nações, batizando-as dentro do nome singular, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de poder batizar, eu tenho que saber o nome no qual eu tenho que batizar. E amigos, mas hoje você vai a todas as igrejas, eles repetem a comissão e não tem a revelação sobre o nome de Deus. Nosso Deus revelou a si mesmo como Pai, Filho e Espírito Santo, mas Pai não é um nome, Filho não é um nome. Deus é Pai. O Filho é a revelação de Deus, Ele mesmo. Emmanuel, Deus conosco. E o Espírito Santo não é um nome, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Assim, não somente ler, mas compreender, ter olhos para ver, ter ouvidos para ouvir, ter compreensão divina. E amigos, se você tentar falar a mim que Pedro estava errado, que Filipe estava errado, que Paulo estava errado, quando eles batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo, então eu tenho que dizer a você que você não tem a divina revelação e que você não tem o respeito divino para com a palavra de Deus. Você tem que ir de escritura a escritura e, a propósito, não se agite e não brigue, mas todos da cristandade estão sobre o ensinamento da doutrina da Trindade. Agora, para ser honesto, a palavra Trindade, a palavra Deus triuno, a palavra três pessoas, a palavra Deus o Filho, a palavra Deus o Espírito Santo, não está uma vez sequer encontrada na Santa Escritura. Sequer uma vez, mas eu trouxe comigo aqui da enciclopédia 6.356 vezes na Bíblia hebraica, Deus é mencionado no singular. Elohim, Javé, o Senhor Deus, 6.356 vezes. E então eu trouxe comigo a foto principal, na qual todas as igrejas creem que Deus existe como três pessoas divinas. E eles me dizem que o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, é todo-poderoso, Ele. Tal Deus não existe. Há somente um Deus, o Eterno. E através do Antigo Testamento, Ele manifestou a si mesmo de maravilhosas formas, como anjo da aliança, até mesmo quando apareceu a Moisés. Você vai a Êxodo, capítulo 2, 3 até 6, e vê como o Senhor Deus pôde manifestar a si mesmo. Então, se você for diretamente a Abraão, o Senhor e dois anjos visitaram Abraão.
Eu estava uma vez traduzindo a um evangelista americano em uma cidade na Alemanha, e alguns milhares estavam reunidos, e de repente este homem disse, em Gênesis 18, nós vemos a Santa Trindade visitando Abraão. Eu, como tradutor, teve que simplesmente gritar dentro do microfone, eu não creio nisto. Mas, amigos, toda a cristandade, diretamente a cada evangelista, a cada personalidade carismática, todos estão nesse ensinamento original romano, que jamais existiu com os judeus, jamais foi falado na Bíblia, não por nenhum profeta, não por Deus, não por Jesus Cristo, não pelos apóstolos. E hoje eles me condenam porque eu não creio em uma trindade. Eu não creio que um Deus no céu gerou como pai um filho. Não, eu não creio nisto. Por que deveria? Porque a palavra de Deus fala precisamente sobre o nascimento do Filho de Deus. O Filho de Deus foi nascido na terra, em Belém. Maria recebeu a promessa. Ela creu na palavra prometida de Deus. E aquele que for nascido de você será chamado o Filho de Deus. Esta é a revelação de Deus como Pai no Filho. E por isso Deus esteve em Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo. E ao mesmo tempo nos colocou de volta como filhos e filhas de Deus, na nossa posição original. Amigos, o sangue da nova aliança foi derramado, o sangue do Filho de Deus, para todos os filhos e filhas de Deus, para que a mesma vida eterna que esteve em Cristo pudesse também estar em nós. E amigos, isto tem que ser enfatizado. O novo nascimento é uma experiência. E se o nosso Senhor disse em João, capítulo 3, vocês têm que ser nascidos de novo, porque o que é nascido da carne é carne, e aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Então, amigos, antes de um nascimento, nós necessitamos uma junção, nós necessitamos uma semente. Não pode haver um nascimento sem uma semente. Primeiramente, nós ouvimos a palavra de Deus e nós a recebemos, assim como Maria recebeu a palavra de Deus como uma promessa, e então o Espírito Santo veio sobre ela. Esta é a maneira como somos nascidos de novo. E no momento, quando somos nascidos de novo, a vida de Cristo entra em nossas almas. Nós recebemos perdão de todos os nossos pecados, nós somos reconciliados com Deus, nosso passado acabou e nós recebemos a nova aliança e somos filhos de Deus, esperando pela transformação de nossos corpos. Nosso coração está mudado, nossa vida está mudada, porque Cristo é a vida de Deus em nós. E amigos, chegando ao próximo ponto, assim como estamos chegando muito próximos do retorno de Cristo, eu não somente digo isto é uma obrigação divina. E eu posso levá-lo a Isaías 42, eu posso levá-lo a Isaías 48, eu posso levá-lo às Escrituras do Antigo e Novo Testamento, que antes do retorno de Cristo, tem que haver um tempo de restauração de todas as coisas. Na igreja do Novo Testamento, em todos os verdadeiros crentes, eu não estou falando de uma denominação coletiva. Eu estou falando aos indivíduos em todas as igrejas e denominações. Deus não chama
toda uma denominação, ele fala ao indivíduo e ele chama o indivíduo. E aqueles que ouvem a sua voz e creem nele, esses são salvos. E então, quando o Espírito Santo verdadeiramente vem sobre nós, a Escritura é cumprida. Romanos 8, você lê Romanos, meus amados irmãos e irmãs, o seu coração simplesmente se abre, justificado por crer em Jesus Cristo, justificado pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, justificado pelo sangue da nova aliança, com o qual Cristo foi a glória e o colocou no trono da graça. Amigos, redenção é realidade. O novo coração, a nova vida, a experiência da salvação é realidade. O novo nascimento é realidade. Tudo o que vem de Deus é uma realidade, como foi com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, tudo foi realidade. A sua ressurreição, a sua ascensão, tudo foi uma realidade. O seu retorno será uma realidade. E este é nosso tempo, o tempo mais precioso que jamais houve sobre a face da terra. E amigos, este é o último chamado. O último chamado. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei. Eu sei, não é fácil nadar contra a maré. Mas, amigos, nós temos que fazer isso. Nós não podemos nos unir a todas as denominações que agora estão todas juntas no Conselho Mundial das Igrejas, olhando em direção a Roma. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo dentro da Palavra de Deus. E nós, então, não estaremos sob nenhum sistema anticristão, não sob nenhuma influência anticristã. Eu quero você estando sob a influência de Deus, através de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. E eu quero você que respeite a Palavra de Deus. Somente uma vez, de novo eu menciono isto, se o nosso Senhor deu a comissão em Mateus 28, Ele também deu a mesma comissão em Marcos 16, Ele deu a mesma comissão em Lucas 24, Ele deu a mesma comissão em João capítulo 20, e então o apóstolo Pedro trouxe as coisas a um ponto por revelação divina, conhecendo o nome no qual Deus revelou a si mesmo como Pai, Filho e Espírito Santo. É o nome da nova aliança do Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo. E tudo que foi feito nos dias da Bíblia aconteceu no nome de Jesus Cristo. Se você puder me mostrar desta Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, se você puder me mostrar que alguma vez, alguma pessoa, alguma vez usou a fórmula no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você puder me mostrar, eu fecharei esse livro e eu vou pedir desculpas, mas não está lá. Não está lá. É uma doutrina da igreja. E o que o nosso Senhor diz em Marcos 7, versículo 7, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Você pode dizer,
Mas, irmão Frank, então você está contra todas as igrejas, todos os evangelistas, todas as personalidades carismáticas, porque todos eles creem nisto? Eu não estou interessado o que alguém crê. Eu não estou interessado em que Atanásio, Ireneus, Hierônimo, Augustino creram. Eu não estou interessado. Eu sou um homem de Deus. E se eu sou um homem de Deus, o que eu prego tem que estar 100% de acordo com a Bíblia. Tudo, seja batismo na água ou batismo com o Espírito Santo, o que quer que seja, se não está de acordo com os ensinamentos dos apóstolos e profetas, não em concordância com as doutrinas do Novo Testamento, esqueça. Esqueça. Isso é engano. São más interpretações. Coisas foram adicionadas às Escrituras. E a Santa Palavra de Deus diz que a Escritura profética de Deus não permite interpretação particular. E agora, eu estive em muitas igrejas e às vezes me perguntaram, você crê no credo nicênico? Amigos, eu estive em muitas situações diferentes e difíceis, porque em muitos países, especialmente nos 14 países islâmicos, nos quais eu tive o privilégio de compartilhar a palavra de Deus em igrejas cristãs, haviam muitos nas denominações que abriram as suas portas. Eu tive que usar de sabedoria de Deus para até receber permissão para pregar. E amigos, o tempo chegou para falar claramente, esta é a palavra de Deus, esta é a verdade, e céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Deixe-nos resumir o que tentamos compartilhar com você. A segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo prometido para nós é iminente. Os sinais do tempo nos falam disso, porque nosso Senhor disse repetidamente, quando virdes todas essas coisas, quando você viver para ver, para estar lá, estando sobre a terra, estando nessa geração, da qual o Senhor disse, essa geração não passará antes que todas as coisas tenham se cumprido. Quando você viver para ver este tempo, então saberás que a sua redenção está próxima. E amigos, o que nós vimos desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras, rumores de guerra, terremotos, tudo está acontecendo sobre a terra. Cada país pode relatar das coisas que jamais aconteceram antes, como são agora. E muitos estão esperando pelo terremoto na costa ocidental dos Estados Unidos, ao redor de Los Angeles. E amigos, isso será muito breve. Todas essas coisas acontecerão. Eu somente, para terminar, gostaria de dizer o seguinte: prepare-te. Não olhe para circunstâncias, não olhe para pessoas, não olhe para religiões, não olhe para igrejas, olhe para Jesus Cristo. Volte para a sua santa palavra, respeite o seu cumprimento de promessas no nosso dia. E usualmente, eu me refero ao irmão Branham, ao qual Deus usou no nosso tempo de uma forma muito especial. Por favor, não seja ofendido. Se Deus envia alguém e nós o recebemos, nós receberemos o galardão de um profeta. Que este ministério possa, que este breve discurso possa ir ao seu coração, entrar na sua alma, e que você possa se preparar para o breve retorno de Cristo. Controle tudo com a Escritura e você terá regozijo na sua alma, porque você foi trazido de volta a Deus e a sua palavra. Que as bênçãos
do Todo-Poderoso possam descansar sobre você e que possamos ouvir de você. Nós temos brochuras com diferentes tópicos em forma compacta. Assim, você pode ler e tomar a sua Bíblia e estar informado sobre o plano de salvação de Deus no nosso tempo. Deus abençoe você e esteja com você, no santo nome de Jesus. Amém.